Para terminar falando aqui da parte digital, o Pix hoje tem 637 milhões de chaves. Na sexta-feira passada, nós quebramos um novo recorde, 142 milhões de operações num dia. É o sistema de pagamentos instantâneos que mais cresceu no mundo, tem recebido prêmios em vários lugares, né? Então e ele está ainda em desenvolvimento, nós vamos ter novas funcionalidades rapidamente. Aqui mostra que ele gera emprego formal, ele gera bancarização, estou acabando já. O Open Finance também, que a gente fez para aumentar a competição, eu vou passar um pouco rápido, porque eu já estourei meu tempo aqui. O Drex, que foi lançado essa semana, que é a nossa moeda digital, que vai permitir uma melhora na parte de contratos, de registros, de tokenização, vai ter uma forma mais eficiente de negociação de ativos digitais, ativos financeiros e não financeiros, melhora controle de risco, liquidação, e a nossa agenda inclusiva e a nossa agenda de sustentabilidade, que eu vou passar por ela rapidamente, mas a agenda de sustentabilidade é muito importante. Nós estamos tentando direcionar o crédito cada vez mais para atividades sustentáveis, atividades verdes. Nós temos feito várias associações com organismos internacionais, fazemos parte de um grupo importante que é Greening the Financial Market, ou seja, transformando o mercado financeiro numa coisa mais sustentável. E por último, eu queria dizer que eu vejo muita comemoração, né? Eu vejo, por exemplo, quando a gente olha o fato do S&P ter melhorado, a nota do Brasil, melhorado o Outlook, quando a gente olha o FMI ter elogiado, quando a gente olha as revisões da Febraban, quando a gente olha todos esses índices de termômetro, em todos eles, em 100% deles, menciona a autonomia do Banco Central e menciona a política de juros do Banco Central como um fator decisivo. A Moody's mencionou, o S&P mencionou, a Fitch mencionou. Na reportagem do The Economist, na semana passada, se você olhar, ela faz um grande elogio a política de juros do Banco Central. O BIS, que é um banco que controla todos os bancos centrais, diz que o Banco Central do Brasil fez um dos pousos mais suaves que tem. O relatório recente da Goldman mostrando a credibilidade do Banco Central. Então, eu acho que o que foi atingido aqui com a ajuda do Congresso, em termos de colocar a autonomia do Banco Central e essa capacidade do Banco Central de gerir a crise, né, de forma autônoma e técnica, tem mostrado, né, grandes frutos. Então, acho que por trás de cada comemoração que a gente tem feito recentemente no Brasil, tem também um pedaço que foi a atuação do Banco Central. Eu gostaria que isso não fosse esquecido, né, em homenagem a todos os Bancos Central que trabalharam por ela. Lembrando que a gente tem tido revisões melhores de crescimento. E a conclusão, de novo, eu vou terminar aqui só dizendo que é o pouso suave, né? Então, o que é o pouso suave? É a gente ter conseguido trazer a inflação muito alta para um nível muito mais baixo, com quase nenhum custo, ou muito pouco custo, tanto de crescimento, quanto de emprego, quanto de contração de crédito. Então, quando a gente faz uma comparação relativa, né, o Brasil atingiu ou está atingindo um pouso suave. É importante mencionar que a gente ainda tem uma luta com a inflação pela frente, mas a gente está atingindo um pouso suave de forma bastante eficiente. Muito obrigado a todos. Desculpa por ter estourado o tempo. Agradeço ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, por sua exposição inicial. Vossa Excelência sabe muito bem a nossa posição crítica que tem sido repetida em relação ao taxa de juros, mas quero começar esta parte da minha arguição lhe cumprimentando, não somente pela última decisão do Copom, pela última reunião do Banco Central, mas, sobretudo, porque o voto decisivo para a redução em 0,5 veio de Vossa Excelência. Então, quero iniciar lhe cumprimentando sobre isso. Mas, além disso, doutor Roberto Campos Neto, eu acho que nós temos uma realidade dada concretamente sobre os dados da economia brasileira. Nós tivemos, e assim, eu quero aqui de antemão destacar uma coisa para Vossa Excelência, que eu tenho dito desde janeiro deste ano. O governo em nenhum momento questiona ou está questionando ou questionará ou encaminhará qualquer debate neste Congresso Nacional sobre a autonomia do Banco Central. A autonomia do Banco Central, da perspectiva do governo, é uma posição consolidada e é uma decisão do Congresso Nacional e que não tem nenhum debate em relação a isto. Em segundo lugar, Vossa Excelência tem convivido com o ministro Fernando Haddad, tem sabido muito bem os esforços fiscais que o governo tem tido. E eu quero de antemão aqui assegurar a Vossa Excelência, falando inclusive pelo Ministério da Fazenda, não há nenhuma
perspectiva, expectativa ou proposta do Ministério da Fazenda, do governo brasileiro, de alteração do que está proposto no arcabouço fiscal, sobretudo em relação ao regime de metas. Dito isso, eu creio que é necessário nós buscarmos uma reflexão sobre a realidade das taxas de juros do ano passado e a realidade atual, e a realidade, que eu acho que é o que interessa ao Brasil nesse momento, da perspectiva sustentável de redução da taxa de juros até dezembro. Nós vimos, ano passado, um conjunto de medidas, essas sim, de medidas de descumprimento do rigor fiscal. No ano passado, o governo aprovou desoneração de combustíveis, ampliou auxílios, criou auxílios novos, o mundo já saindo da pandemia. Tudo isso com medidas eleitoreiras, para cumprir efeito ao final do resultado da eleição. Na prática, ano passado, nós tivemos um atropelo fiscal, uma pedalada fiscal em todos os sentidos com as medidas tomadas pelo governo. As medidas do Banco Central de ampliação da taxa de juros e comparada com a inflação que ocasionou, inclusive por esse descontrole fiscal do governo anterior, resultou ao final do ano em uma taxa de juros real de 7,95. Nós temos hoje uma taxa de juros real descontando a última redução aprovada pelo Copom, de 10%. Então, nós temos uma realidade hoje de um juros real muito maior do que o juros real do ano passado, com o descontrole fiscal que tinha por parte do governo em relação ao ano passado. Da parte do governo, tem a medida do arcabouço fiscal já apresentada, tem o compromisso do Ministério da Fazenda de manter a meta de déficit conforme está proposta, e tem medidas que eu acredito que aqui eu argumento a Vossa Excelência, e eu creio que o Congresso Nacional necessita avaliar e medir. Medidas de responsabilidade fiscal que tem que ser tomadas, tem que ser, por exemplo, necessita debater, por exemplo, a taxação dos chamados fundos offshores ou dos fundos exclusivos. O Ministério da Fazenda levantou que esses fundos exclusivos, vejam a realidade que nós temos hoje, Dr. Roberto Campos Neto, que Vossa Excelência conhece muito bem. Qualquer brasileiro que tem recursos em conta corrente paga imposto de renda. Quem está nesses chamados fundos exclusivos, nós estamos tratando de 2.400 famílias brasileiras, não pagam. Isso tem um montante de 800 bilhões de reais, e que a taxação desses fundos, em proposta que o Ministério da Fazenda deve encaminhar aqui para o Congresso Nacional, pode representar 10 bilhões de reais de receita para a economia brasileira, algo que eu considero indispensável dentro do esforço fiscal que o governo está fazendo. Seria importante e necessário, diante desses dados, isso já conclui, senhor presidente, uma manifestação em oposição que eu quero questionar a Vossa Excelência da parte do Banco Central. E, por sua vez, para termos coerência com o discurso do esforço fiscal, o Parlamento necessita apreciar e aprovar matérias dessa natureza, porque nós temos nesse aspecto, eu vou utilizar aqui o termo do próprio ministro Haddad, nós temos uma espécie de jabuticaba ou um jabuti tributário brasileiro. Fundos dessa natureza em outros países são tributados, em nosso país 2.400 famílias, pouco mais de 10 mil brasileiros desfrutam deste privilégio tributário que é necessário ser corrigido. Então, peço a opinião de Vossa Excelência sobre isso. Reitero, cumprimentando pela última decisão do Banco Central, mas também mantendo a expectativa de nós termos, para concluir, nas próximas reuniões do Copom, a redução sustentável dos juros, para nós termos uma consequência prática, que é a redução dos juros reais da economia brasileira, que, reitero, embora com todo o descontrole fiscal do ano passado, do governo anterior, nós temos, à luz de hoje, com o esforço fiscal feito pelo governo, uma taxa de juros real muito maior que a dos juros real praticada no passado.